Agora, daremos início ao capítulo 2, a apresentação das portas lógicas. Os objetivos desse capítulo são os seguintes: explicar o que são portas lógicas, apresentar as portas lógicas principais, que utilizam as lógicas e ou e não, e aí vocês vão ver a lógica que nós vimos ali atrás com os circuitos elétricos, como isso foi importante, né, como a gente vai analisar isso agora, e também apresentar as portas lógicas derivativas, que basicamente consistem na mistura das portas lógicas principais. O que são portas lógicas, né? As portas lógicas são dispositivos eletrônicos básicos dos circuitos responsáveis pela implementação de funções lógicas e dos conectivos fundamentais da lógica digital. Então, recapitulando tudo que a gente viu até aqui, a gente viu as diferenças entre elétrica e eletrônica, e a gente viu que na eletrônica a gente consegue implementar a lógica, né, no circuito, utilizando sinais elétricos. Isso é feito através das portas lógicas. Então, as portas lógicas elas são meio que caminhos que podem estar bloqueados ou não, o que permite a passagem de corrente ou não. E isso vai ser representado pela transmissão de sinal. A função lógica é uma operação da álgebra booleana que utiliza entradas convertidas em sinais digitais, permitindo representar apenas dois estados lógicos, 0 e 1. Então, da forma que nós tínhamos visto anteriormente, estávamos tratando como verdadeiro e falso, né? Também falamos 0 e 1, mas citamos bastante verdadeiro e falso. A partir deste capítulo, a gente vai começar a usar apenas 0 e 1 para representar nível lógico baixo e nível lógico alto. Também existe a condição de alta impedância, conhecida como terceiro estado, que ocorre quando a saída de um circuito digital não assume nem nível lógico 0 e nem nível lógico 1. Nesse caso, o sinal fica desconectado do circuito, tornando indefinido o valor presente nessa linha. Isso aqui é uma condição que a gente quer evitar, não é uma condição desejável, né? Isso aqui ocorre basicamente quando a sua porta ela não está ligada nem no VCC, nos seus 5 volts, tá? Que sejam, podem ser mais, né? E nem no GND. E apesar disso, a porta está conectada no circuito. Ela só não está associada diretamente nem a nível 0 nem a nível 1. E aí você pode ter um problema, né? Porque você pode ter acionamentos indevidos. Você meio que perde o controle da situação. E isso não é bom. Porque pode causar acidentes, né? Pode causar, imagina, um acionamento indevido em algum dispositivo eletrônico. O dispositivo acionou quando ele não era para acionar. Isso aqui pode ter sido causado por terceiro estado, né? Isso aqui a gente quer evitar a todo custo. Inicialmente, falaremos da porta AND. E a porta AND, nós já conhecemos a lógica dela, né? A saída só será verdadeira quando todas as entradas forem verdadeiras. Então, nós temos aqui o símbolo dela. Este aqui é o símbolo de uma porta AND, que é esse símbolo que parece um D. É bom lembrar dele. Com o tempo, você vai lembrar dele. E temos aqui a função lógica. Isso aqui está expresso em álgebra booleana, que a gente vai abordar mais para frente. A gente não está abordando agora para não complicar muito as coisas, mas isso aqui vai ficar mais claro mais para frente. Temos aqui que a saída x é igual a AND B. O AND é esse sinal, esse ponto aqui. Ou às vezes é só AB mesmo, como se fosse um símbolo de multiplicação matemática, tá? Mas não pode confundir operação matemática com operação booleana. Importante lembrar disso. E aqui também eu coloquei uma porta AND com 3 entradas. Eu posso ter inúmeras entradas aqui. No mínimo 2, né? Porque eu preciso fazer a comparação entre a entrada 1 e a entrada 2, né? A entrada A e a entrada B. E no caso a função lógica aqui, ela mantém o mesmo padrão, né? Ela mantém com esse padrão de colocar o ponto, ou C. Poderia ser simplesmente x igual a ABC. Novamente, né, o formato de D, e eu tenho os 3 sinais de entrada, né? Aqui eu tenho a tabela verdade de uma porta AND com 2 entradas, que a gente já viu, né, que basicamente a saída só será verdadeira quando as 2 entradas tiverem nível alto, né, a saída terá nível alto quando as 2 entradas também estiverem nível alto, aqui no caso os nossos 5 volts. E aqui nós temos a tabela verdade da porta AND com 3 entradas, né? E aqui parece um pouco complicado, mas na verdade não é. O que muda aqui é o número de possibilidades. Como a gente pode ver aqui, o número de possibilidades equivale a 2 elevado ao número de entradas. Então, basicamente, eu tenho 2. Por que eu tenho 2? Porque é binário, né? Eu tenho 2 estados, 0, 1, elevado ao número de entradas. Como eu tenho aqui, nesse caso, 2 entradas, eu tenho 2 elevado a 2, 4 possibilidades. 4 linhas aqui na minha tabela. Na próxima tabela, que tem 3 entradas, eu tenho 2 elevado a 3. Então, eu tenho 8 possibilidades. E é só isso que muda. O resto
mantém o mesmo padrão. A porta AND só funciona quando as três entradas estiverem acionadas, todas as entradas estiverem acionadas. Caso contrário, ela não funciona. É como se eu pegasse aquele circuito, que a gente tinha as duas chaves em série, e adicionasse uma terceira chave em série. O circuito só vai funcionar, a tensão só vai aparecer no resistor, quando eu ativar as três chaves ao mesmo tempo. Seguindo esse princípio, a gente pode falar praticamente a mesma coisa da porta OR, né? Nós temos aqui novamente o símbolo. Esse símbolo aqui é um pouco estranho, né? É um pouco diferente. Ele é como se for, ele é parecido com o da porta AND, só que ele tem uma pontinha aqui e ele é meio curvado aqui atrás. Mas de resto a lógica de você pegar o símbolo e poder colocar múltiplas entradas é a mesma, né? E o que muda é a função, né? Aqui a função OR em álgebra booleana é representada pelo sinal de mais, né? Lá na AND era o sinal de ponto, ou simplesmente AB, né? Aqui então eu tenho A mais B, significa A OR B, né? Não é A mais B, é A OR B. A ou B. E aqui embaixo também A ou B ou C. Eu tenho a tabela verdade da porta OR com duas entradas, que a gente também já viu, que ela funciona quando ao menos uma das entradas está acionada. E aqui novamente eu tenho três entradas, então eu tenho 8 possibilidades. E a porta OR ela funciona quando ao menos uma das possibilidades está acionada, né? Então é como se eu pegasse o circuito lá da porta OR e colocasse uma terceira chave em paralelo, né? Se qualquer uma delas estiver ligada, o sinal vai fluir. A terceira porta principal é a porta lógica NOT, né? Como a gente viu, é a lógica mais simples que a gente viu até então, né? Que o que entra sai o inverso, né, do que entrou. Então nós temos aqui este símbolo aqui, que é um triângulozinho e uma bolinha. Esse triângulozinho é um buffer. O que a gente precisa saber até o momento é que ele vai manter o sinal. Então se eu tiver só um A, um triângulozinho aqui, que é o buffer, e o X seria igual a A. Só que como eu tenho essa bolinha aqui indica a inversão do sinal. E a gente vai ver mais para frente que essa bolinha aqui vai aparecer e a gente vai identificar isso como inversão do sinal. A função lógica da porta NOT é essa aqui, descrita dessa forma aqui em álgebra booleana, que x, que é a saída, é igual a A', ou então A com uma barra em cima. É assim que a gente representa a expressão NOT. Agora vamos falar sobre as portas derivativas. Elas realizam lógicas que dependem das três principais. Então, nós temos aqui a porta NAND, a porta NOR, a porta XOR e a porta XNOR. No caso, a NAND literalmente é NOT AND, que significa eu aplico uma porta AND, eu faço o sinal da saída de uma porta AND passar por uma porta NOT. A NOR segue um princípio parecido. Eu pego a saída de uma porta OR e passo por uma porta NOT. A XOR e a XNOR são um pouquinho diferentes e a gente vai chegar lá, tá? Não é difícil. É muito importante saber isso aqui, ó. Isso aqui pode ser muito útil. É muito útil para a gente entender quando as portas passam a ter mais de duas entradas, né? Isso aqui é muito importante, especialmente na XOR e na XNOR, mais para frente. A porta NAND consiste aqui de uma porta AND com uma porta NOT acoplada à saída dela. A função lógica é essa daqui. E se vocês perceberem, o S é igual a AB, que seria uma porta AND, com a barra em cima. Então, literalmente, é uma porta AND com a saída negada. Isso que o símbolo também representa para a gente, né? Aquele símbolo que parece um D, que tem uma bolinha, que é o sinal de inversão aqui na frente. A nossa tabela verdade da porta NAND é essa daqui. A gente tem com duas entradas as 4 combinações aqui. E no caso, essa tabela pode ser um pouco difícil de você ver de cara, mas se você faz a expansão dela dessa forma aqui, fica mais simples. Basicamente, o que nós temos aqui é uma tabela de uma porta AND, as primeiras 3 colunas aqui são a tabela de uma porta AND, e a saída é a porta NAND, né? Que é basicamente inverter a saída da AND. Então nós temos aqui a coluna, essa coluna aqui ó, é a saída de uma porta AND, que nós temos a condição de que a saída só vai estar em nível alto quando as duas entradas estiverem acionadas simultaneamente. E nós aplicamos a inversão nisso. Nós aplicamos essa coluna aqui, passamos ela por uma porta NOT. Então o 0 vira 1, o 0 vira 1, o 0 vira 1 e o 1 vira 0. Isso aqui é a saída da nossa porta NAND, né? Basicamente, a gente pegou aqui, ó, esse princípio aqui. A saída de uma porta pode ser a entrada de outra. Aqui no caso, a saída da porta AND é a entrada da porta NOT. Então você juntou as duas e gerou uma porta NOT AND. O mesmo princípio acontece para a porta NOT OR, né, que é a porta NOR. Você tem aqui S igual a A mais B, que é a expressão de OR,
Tudo isso negado. Então você tem a inversão da saída da porta OR. Tá? Então, a NOR. Novamente, o símbolo aqui é o mesmo, e você tem o sinalzinho de inversão. Você tem o símbolo da OR e o sinal de inversão. Novamente, a tabela, se for muito difícil de você perceber isso logo de cara, você pode expandir ela dessa forma aqui. Você pega uma tabela normal, pega pega as saídas de uma porta OR, né, que possui nível alto na saída quando pelo menos uma das entradas está acionada, e você inverte. O 0 vira 1, o 1 vira 0, o 1 vira 0 e o outro 1 também vira 0. Bom, agora vamos falar sobre a porta XOR. Né? Finalizando o capítulo, teremos a porta XOR e a XNOR. A porta XOR, ou Exclusive OR, né, ou exclusivo, ela funciona da seguinte forma. A saída terá nível alto, nível lógico alto, somente quando as entradas forem distintas. Então, você só vai ter nível alto aqui quando A e B tiverem níveis opostos. Né? E aí, essa comparação é realizada entre duas entradas por vez. Então, por que entre duas entradas por vez, né? Porque na hora de você construir a tabela de uma porta XOR é um pouco mais difícil. Lá na porta AND, na porta OR, era mais fácil, porque a gente tinha o exemplo do sistema, no circuitinho elétrico, né? Então a gente conseguia imaginar as chaves em série ou em paralelo para a gente montar a tabela. Só que aqui na porta XOR, a gente não vai entender essa expressão aqui até a gente chegar no básico ali de álgebra booleana, tá? Essa expressão aqui, vocês vão ver que não é tão difícil. Basicamente consiste numa junção de portas OR e AND. Só que isso a gente vai ver mais para frente. O símbolo de uma porta XOR é o símbolo de uma porta OR com uma barrinha curva aqui atrás. E acho que aqui é o ponto que a razão mais clara para a gente explicar. Por que a gente está chamando as portas pelo nome em inglês, né? Por que eu estou falando porta AND e não porta E? Por que eu estou falando porta OR e não porta OU? Justamente porque chegando aqui para frente, se a gente começar a falar o nome dessas portas aqui em português, vai ficar enorme, né? Então, se eu chego aqui na porta NAND, já fica estranho, né? Tipo, não E. Na porta NOR fica não OU. Até aí tudo bem, né? Mas chega aqui é OU exclusivo. E chega na porta XNOR é não OU exclusivo. Fica bastante estranho, né? Então a gente usa os nomes em inglês, né? Que é mais fácil. Então, novamente, a porta XOR ela só terá nível alto quando as duas entradas tiverem níveis opostos. E aí você deve estar imaginando já a porta XNOR. Ela funciona justamente aplicando uma porta NOT na saída de uma XOR. Ou seja, você pode ver aqui pela função lógica, pelo símbolo, né, que tudo vai se manter, né, com exceção de que a função lógica aqui na XNOR tem uma barra em cima, que significa que está invertendo o sinal da expressão, e o símbolo possui aquela bolinha inversora no final. Né? Então, basicamente aqui, se lá atrás, na porta XOR, a saída tinha nível alto quando as entradas tinham níveis opostos, na porta XNOR, a saída vai ter nível alto quando as entradas tiverem níveis iguais. E aí, novamente, essa comparação é realizada entre duas entradas por vez, porque quando você tem três entradas, você pode acabar se confundindo aqui. Então, caso você encontre uma porta XNOR ou XOR de três entradas, você cria a tabela com as duas primeiras e depois você faz a lógica com a terceira. Igual a gente fez aqui, por exemplo, na porta NAND. Suponha que eu não sabia como fazer essa tabela. O que eu fiz? Eu peguei uma porta AND, fiz a tabela da porta AND e peguei o sinal da porta AND e apliquei numa porta NOT. E aí eu obtive a porta NAND. Aqui para frente é a mesma coisa. Eu posso pegar a primeira porta, fazer a primeira lógica aqui com AB, e aí eu pego uma segunda porta XOR, coloco a saída da primeira como entrada da segunda e a entrada C também como entrada da segunda. E aí eu tenho a saída da segunda porta como a saída da minha porta XOR de três entradas.